Amados irmãos hebronitas e irmãos da congregação Hebron no João Paulo, sejam todos bem-vindos. Irmãos da Hebron do Japim também, sejam todos bem-vindos. Irmãos de outras igrejas e amigos que porventura estejam acompanhando, sejam todos bem-vindos. Esse é o tempo de estudo bíblico. No tempo normal, digamos assim, né, na época normal, é o estudo da congregação. Não é mais devido às nossas restrições, devido à pandemia e termos que estar fazendo o culto de forma não presencial, estamos transmitindo pela internet e realmente é aberto a todos. Nós vamos fazer um tempo de oração nesse momento. E eu gostaria, assim, em especial, meus amados, de que os irmãos orassem por famílias enlutadas, né? Pessoas que têm passado por tremenda dificuldade, sofrimento, perdas, né? Nós, por exemplo, temos os irmãos ali da Igreja Batista do Calvário, em Boa Vista. Não faz muito tempo, o pastor Antônio Paulo, né, que estava à frente da igreja, ele faleceu. Creio ainda, se não me falha a memória, ainda em fevereiro, né? E faleceu de Covid. Sua esposa agora faleceu no domingo passado. Né? O pastor Douglas faleceu na segunda-feira. O pastor Douglas, o pastor Antônio Paulo estava substituindo o pastor Douglas. O pastor Douglas faleceu na segunda e seu filho faleceu ontem, né? O Obed. Né? Então, imagine assim a dor da igreja, das famílias, né? Que os irmãos clamem mesmo, supliquem por misericórdia do Senhor, que console, né, as famílias enlutadas. Né? E eu também peço oração pela família de um amigo meu. Né? Nós, digamos assim, crescemos juntos no Evangelho desde a nossa juventude. Também amigo do irmão Valmenci, da irmã Lara, da Flávia, minha esposa. O Robson, né, faleceu hoje. E no dia 7 deste mês de fevereiro havia falecido a esposa. Né? Ele nem chegou a saber que a esposa faleceu porque estava entubado, estava sedado. Né? E assim, ele deixa duas filhas, uma de 5 e outra de 7 anos. Né? Então, orem mesmo por essas famílias, né? Realmente é uma dor muito grande. Então, vamos ter, meus amados, esse tempo de oração. Ore também no seu lar, onde você estiver. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, mesmo que por esses meios eletrônicos, Pai, de internet, mas que a Tua palavra, Pai, faça a obra nas nossas vidas. Quero colocar diante do Senhor, Pai, a família do pastor Antônio Paulo, da esposa, que o Senhor levou para si, abençoa, Pai. É pouquíssimo tempo, Pai, de um falecimento para o outro. Então, ajuda, Senhor. Da mesma forma, a família do pastor Douglas também, o filho, abençoa também, Pai, a família pela perda do filho, esposa que também está doente também, Senhor. Ó Deus, suplicamos mesmo que o Senhor console com o Teu Santo Espírito, Pai. Todas as coisas, em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Teu nome certamente está sendo glorificado, será glorificado com tudo isso, Pai. Também coloco diante do Senhor a família do Robson, Senhor, e em especial suas duas filhinhas. Ó Deus, ajuda essas crianças, Pai. Consola a família e
Abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos enfermos, os irmãos que estão em recuperação, os irmãos que estão em tratamento, as demais famílias enlutadas também. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa também até o povo do Acre ali também, pastor Antoildson, missionária Gleiciane. Teus trabalhos ali, Pai, ajuda nesses tempos de enchente. Então, precisamos mesmo, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor, para sustentar mesmo os nossos corações e nos dar sabedoria para viver nessa situação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Romanos capítulo 8. E a leitura será feita do versículo 1 até o final do versículo 9. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. A leitura será feita do versículo 1 até o final do versículo 9. Esse é o texto que nós temos estudado nestas semanas. Já estamos há um bom tempo, eu diria até há meses, estudando o Romanos capítulo 8, mas vamos continuar, né? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, de 1 a 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos orar mais uma vez, pedindo as bênçãos do Senhor sobre este estudo, sobre esta meditação. Pai Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante do teu santo livro, diante da tua santa palavra, Pai. Nós suplicamos mesmo a ação do teu Santo Espírito. O Senhor sabe que homem algum é capacitado, Pai, para essa obra de ensinar a tua palavra. Homem algum, Pai, é capaz de levar ao coração, à mente das pessoas as tuas verdades. Mas o teu Espírito Santo pode fazer, Senhor, usando, até nos usando como instrumentos, Senhor. Abençoa, então, que o autor dessa palavra, que ele interprete-a para nós nesse momento. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, relembrando, nós estamos, digamos assim, identificando para quem o Senhor Deus, né, através do apóstolo Paulo, disse esta afirmação que está no versículo 1 desse capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem ele dirigiu? Para os que estão em Cristo Jesus, para os salvos em Cristo Jesus.
mas nós estamos vendo quais as características desses que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus são os que ele identificou que têm o pendor para o Espírito. E aqui Espírito é o Espírito Santo. Diferente daqueles que têm o pendor para a carne, que estão na esfera da carne, em oposição, quer dizer, do lado contrário daqueles que estão no Espírito, né? Eu estou dizendo assim, dois mundos, dois campos diferentes. E ele vai dizer, né? Ele está falando quais são as características daqueles que têm o pendor para a carne e quais as características do salvo, aqueles que têm o pendor para o Espírito. O versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Nós já vimos, né, sobre esse cogitar. O versículo 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para vida e paz. Aqueles que têm o pendor do Espírito, né, que estão do lado do Espírito Santo, digamos assim, que se inclinam para o Espírito Santo, né, que têm a vida que o curso da vida dá para o Espírito Santo. Eles, uma característica, né, que esse pendor conduz para a vida e paz. Na semana passada nós falamos sobre vida. E vimos assim, vida espiritual, né? Ou seja, foi liberto da morte. A palavra de Deus nos fala em Colossenses que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 diz que ele nos deu vida, né? Ou ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, vida aqui significa salvação, significa libertação, libertação da condenação, libertação da morte, que é estar separado de Deus. Né? Então, o pendor do Espírito é para a vida. Né? Os que estão no curso do Espírito conduz para a vida, esse pendor, libertação da morte. Né? Estávamos mortos, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E todos éramos assim, né? Todos, digamos, nascemos mortos em delitos e pecados. É por natureza, a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, que éramos por natureza filhos da ira de Deus, separados de Deus. Né? O Senhor disse a Adão, né, nosso primeiro pai, que se ele desobedecesse ao Senhor, ele certamente morreria. Se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que ele comesse, certamente morreria. E o Senhor não estava falando ali da morte física, porque ele comeu e permaneceu vivo fisicamente, mas morreu por estar separado de Deus. E todos os descendentes, seus descendentes, herdam, né, essa morte, nascem separados de Deus. É duro dizer isso, mas é a verdade. Mas quando alguém se converte ao Senhor, né, esse recebe vida, esse volta para a comunhão com o Senhor. Mas nós dizíamos também que não é somente vida nesse sentido de que saiu da morte, saiu da condenação, saiu do império da morte, das trevas, mas essa vida, ela se manifesta, essa vida, ela frutifica. Né? É assim que a gente vê que algo tem vida. Né? Como é que você sabe que uma árvore tem vida? Né? Pela a cor das folhas, né? Pelas flores, né? Pelos frutos. Então você vê ali a vida ela produz, a vida
ela é caracterizada por crescimento. A vida ela frutifica. Né? E isso também não é diferente no sentido espiritual. Né? O Senhor, inclusive, usa uma parábola, né? A parábola da semente, né? Eis que o semeador saiu a semear, e o nosso Senhor explica que a semente é a palavra de Deus, né? E que ela cai em vários campos, em várias terras, né? Mas aquele que crê para a salvação, a palavra de Deus diz que ele frutifica. Ali o Senhor estava fazendo uma ilustração da vida do crente. Ele frutifica. É óbvio que uns frutificam mais que outros, né? Como a gente vê nas árvores, umas frutificam mais que outras. Isso é, digamos, até perfeitamente normal. Mas o que é necessário é que frutifique, porque se não frutificar, talvez, porque está faltando vida ali. A palavra de Deus nos fala, né? Você pode ver lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo... Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Daqui a afirmação. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, um crente é o ramo da videira. O Senhor é a videira. Cristo é a videira. Né? Então, ele produz. Essa é a característica daquele que tem vida. Né? Também vimos no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o Senhor diz, né, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, ou seja, aqueles que estão no pendor da carne, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. A palha não produz nada. A palha é algo morto. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, a vida produz, né? E o Salmo 92, a partir do versículo 12, nós vimos até na velhice, né? Até na idade avançada, também dá fruto, né? A folha é verde. Né? Eu até disse, conheço muitos aqui da igreja, da congregação, né? Que mesmo em idade avançada estão frutificando, né? Estão mesmo, se não pode ir, né? Mas não pode andar, né? Mas sair para o campo, evangelizar, mas está lá em oração, né? Conheço várias pessoas que estão mesmo em oração. Que maravilha! Isso é frutificação, meus amados. E além de estar frutificando em oração, ainda está ajudando outros, né, a frutificarem também. Sem o Senhor ninguém pode fazer nada.
né? Então, essas pessoas estão orando, né, pelos missionários, estão orando pelos pastores, pelos enfermos, pelos novos convertidos, pelas crianças, né, pelos trabalhos da igreja. E isso é frutificação, né? Até irmãos idosos mesmo. Isso é característica mesmo, porque é nascido de Deus, né? Está no pendor do Espírito, né? Pende para o Espírito, né? E os que pendem para o Espírito manifestam vida. Mas vamos continuar aqui o nosso texto, né? Em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim, no versículo 6, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Eu estava meditando, né, para trazer a pregação, aí eu comecei a rir. Por quê? Eu estava vendo as minhas anotações. Nós começamos esse estudo lá na congregação no dia 24 de janeiro de 2018. Então, hoje é 24 de fevereiro, né? Então, já faz exatamente 3 anos e 1 mês, né? Nós estamos estudando. E, assim, veja só, né? Na semana passada nós falamos sobre a vida, né? Que diz assim, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Aí falamos na semana passada sobre vida, né? E hoje vamos falar sobre paz. Você já pensou, né? Se for assim, palavra por palavra, quanto tempo vai dar? Quanto tempo vamos levar, né? Mas, meus amados, é porque a palavra de Deus é um manancial, é uma fonte inesgotável, né, de maravilhas para nós, né? Então, quando vai terminar, eu não sei, né? Talvez até eu termine antes, eu mesmo termine antes do estudo, né? Talvez o Senhor me chame e o estudo continua, né? Mas vamos para a paz, né? Agora, o pendor do Espírito para a vida e paz. Vamos falar, vamos meditar sobre paz. Né? E eu creio que é muito pertinente, é muito importante, especialmente nos dias de hoje, falarmos sobre essa paz. Primeiro, amados, vamos falar assim sobre 2 tipos de paz, e todos eles estão incluídos aqui. Os 2 estão incluídos aqui nesse paz. Né? Primeiro é a paz com Deus. Primeiro é a paz com Deus. Né? Para falarmos sobre isso, sobre a paz com Deus, vamos voltar um pouco em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos lembrar. O último versículo. O último versículo. Romanos 4, 25. Diz assim. Veja. O qual foi entregue... o qual aqui é Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, antes da gente falar da paz, é importante colocar essa base aqui. Né? Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele recebeu a punição dos nossos pecados. Ele foi punido. Vamos abrir um texto bem conhecido nosso, que está lá em Isaías 53. Isaías 53. É um texto que nós usamos muito na ceia do Senhor, né? Isaías 53. O versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
né? Então, a palavra de Deus diz: nós vimos Jesus Cristo e víamos todo aquele sofrimento, né? As pessoas viam aquele sofrimento dele e dizem: esse aí é um ferido de Deus, esse aí deve ter feito coisas terríveis, está sendo castigado por Deus, né? Essa é a ideia. Até hoje esse pensamento está na nossa mente, né? Você deve estar lembrado que uma vez os discípulos de Jesus chegaram com ele, viram um homem cego e disse assim: Senhor, quem pecou, né, para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele, né? Quem pecou? Então essa ideia, né, de que está sofrendo porque pecou. Também lembre-se do apóstolo Paulo, que quando ele escapou de um naufrágio, juntamente com outros prisioneiros que estavam num barco, ele estava prisioneiro também, e uma cobra o picou, né, na ilha de Malta, e os nativos olharam, né, e disseram: esse aí está sendo perseguido pela justiça divina, né? Escapou ali do mar, mas não escapou aqui em terra, né? Então eles pensavam até que ele ia inchar, ia morrer, né? Mas o Senhor o curou. Então essa ideia, não é? Então as pessoas viram Jesus e viram todo aquele sofrimento e dizem: esse aí é um aflito de Deus, esse é um ferido de Deus, né? E um oprimido mesmo. E é verdade, e era verdade, ele era sim um oprimido de Deus, sim. Um moído por Deus, sim. Mas o versículo 5, né? O versículo 5 diz assim: mas ele foi traspassado, não foi por causa das transgressões dele, não. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, é o que Romanos diz, né? Ele morreu por causa das nossas transgressões. O versículo 6 aqui diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi morto por causa das nossas transgressões. Também o versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, ele foi, sim, morto por causa das nossas transgressões, como diz Romanos 4, 25. Mas vamos voltar lá. Romanos 4, 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É importante saber que a ressurreição mostra que o juiz aceitou a punição, porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e morreu. Mas como nós sabemos que o juiz, o Senhor Deus, ele aceitou o sacrifício? Foi porque Jesus ressuscitou. Por isso que ele diz: ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, significaria que o Senhor não aceitou o sacrifício, não satisfez a justiça de Deus. É o que fala 1 Coríntios capítulo 15. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé.
E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Né? Nós estamos dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que nós afirmamos que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, mas se não tem ressurreição de mortos, então nós estamos chamando Deus de mentiroso. É o que ele está dizendo aqui. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sim, morreu por causa da nossa transgressão, mas como sabemos que ele aceitou, que nós fomos justificados? Como sabemos que Deus aceitou, né? Que nós fomos justificados do nosso pecado, não temos mais culpa, é pela ressurreição do nosso Senhor. Então, foi entregue, né? Foi morto por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora estamos justificados. O preço foi pago. Alguém morreu no nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. E essa morte foi aceita como punição mesmo. Estamos livres agora da punição. Volte para Romanos, capítulo 4, versículo 25. Não esqueça, estamos falando de paz, né? Vamos chegar na paz aqui, né? Romanos 4, 25. Nós vamos ler o 4, 25 e o 5, 1 imediatamente, né, para entendermos. Ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, morreu por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. E agora que estamos justificados, temos paz com Deus. Não estamos mais, o homem não está mais, o salvo que está em Cristo não está mais em guerra com Deus, com a justiça de Deus, não é mais um devedor. Né? Não está longe, não está separado. Né? Você sabe que a pessoa que ele está, ela é fora da lei, né? Ela é chamada de marginal, né? Marginal é aquele que está à margem, está fora, está distante, não está no centro, digamos assim, da sociedade até, né, cumpridora das leis. Então, agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Não existe mais dívida. Não somos mais devedores à lei. Então, meus amados, isso é importante. O Espírito, o pendor para o Espírito é nos dar essa paz, a paz com Deus. Né? E se você voltar lá para Isaías, vamos voltar lá para Isaías. A gente faz assim, né? Vai para várias partes da Bíblia, porque é um estudo bíblico mesmo, né? Então, nosso livro-texto é a palavra de Deus, né? Veja só, Isaías também fala vimos aqui, né, que ele foi entregue, foi morto por causa das nossas transgressões, mas Isaías também fala da ressurreição. Por isso que ele diz aqui no versículo 5, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Nós temos a paz com Deus porque somos justificados. Né? E somos justificados, né, porque a evidência é que Cristo ressuscitou, a confirmação é porque Cristo ressuscitou. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E veja como ele fala de ressurreição. A ressurreição está implícita aqui. Veja o que ele fala no versículo 7. Veja como ele fala de morte. Olha, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro
como o cordeiro foi levado ao matadouro, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, foi morto. Foi levado para ser morto. Veja o que diz o versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Mais uma vez falando de morte. Foi cortado da terra dos viventes. Veja o que diz o versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Aqui está mais uma evidência falando de morte, né? mais uma afirmação falando de morte. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E veja o que diz o versículo 10, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Veja, né? Oferta ali é sacrifício mesmo, deu a sua alma como oferta pelo pecado. Então, tudo aqui fala em morte. Mas veja o que ele diz no versículo 11. Agora o versículo 11 fala de ressurreição. Veja, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Como ele vai ver o fruto do penoso trabalho de sua alma se ele foi morto? Como ele verá? Porque esse foi o trabalho da sua alma, né? Ser morto mesmo, ser entregue como sacrifício. Mas como ele vai ver o fruto? Ah, meu amado, é porque ele ressuscitou. Então ele vai ver o fruto do penoso trabalho de sua alma. E por causa dessa ressurreição, nós somos justificados. É a prova de que somos justificados. E justificados, nós agora temos paz com Deus. Paz com Deus. E eu gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta. Você já está em paz com Deus? Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36, diz: aquele que tem o Filho, né? João capítulo 3, versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Está vendo? Vida, né? Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Né? Além de não ter vida, não tem paz. Permanece a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus permanece sobre você. E quando se fala em ira aqui, não pensa que é nada, coisa de descontrolado, não. Quando a palavra fala de ira de Deus, ele está falando da justiça de Deus. Justiça. Então, a pergunta para você, né? Você ainda está debaixo da ira de Deus? Saiba, né, que tem a oportunidade de sair desse lugar terrível. Mas não é somente a paz com Deus. Existe também a paz de Deus. O pendor do Espírito conduz para a vida e paz. Paz com Deus. Não estamos mais em dívida com a lei de Deus, mas temos também a paz de Deus. O que é a paz de Deus, meu amado? A tranquilidade dentro do seu coração, dentro do meu coração, daqueles que já receberam Jesus. Em primeiro lugar, vamos pensar assim: ninguém pode ter a paz de Deus sem primeiro ter paz com Deus. Mas aquele que já é justificado tem paz com Deus. Mas infelizmente, é uma realidade, nem todos os que têm paz com Deus desfrutam da paz de Deus. Infelizmente, né? Muitos não desfrutam
da tranquilidade que o Senhor pode dar, da quietude que o Senhor pode dar, mesmo em meio a toda essa tribulação, até no meio desses dias difíceis em que vivemos. Não tem, meus amados, mas o Senhor providenciou para que tivéssemos essa paz de Deus, essa tranquilidade de coração, essa ausência de ansiedade. O mundo anda ansioso, especialmente nesses tempos de pandemia mundial. Mas o Senhor providenciou os meios, né? Veja o que diz Filipenses 4. Filipenses 4. Versículos 6 e 7. Ele diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, e aqui está o caminho, aqui está como você pode ter essa paz de Deus, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os seus pedidos, e temos tanto a pedir. Tem aquelas pessoas que vivem pedindo, né? E às vezes nós não gostamos, nós nos irritamos com ela, mas Deus não tem esse problema não. Pode pedir, ele quer até, né? Ele gosta que seus filhos peçam. Ele se entristece, até porque seus filhos não pedem. Né? Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e acharei, né? Batei e abri-se-vos-á. Todo o que pede recebe, né? De acordo com a vontade de Deus, claro. Então, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Petição, oração, súplica, gratidão. Aqui é o caminho, né? No lugar de estar ansioso, aqui está o remédio. Né? E diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é verdade, né, que a ansiedade é mente e coração? Né? E a nossa mente é fértil, né, em produzir ansiedades. Né? Começamos a pensar, né, e as coisas vêm, e fazer projeções, né, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer. Não somos mestres, né, em fazer isso. Mas a oração, a súplica, ações de graça, faz com que a paz de Deus, que excede até o entendimento, né, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Existe uma missão mundial chamada Exército da Salvação. E uma vez o presidente dessa missão estava, não o atual, né, mas o que foi há um tempo passado, ele estava assim muito... Ele foi se aconselhar com um pastor e ele disse assim, pastor, eu estou com um problema muito estranho aqui, eu vou dizer para o senhor. A minha filha está com uma doença muito grave, né, mas
eu não consigo, eu estou vendo, mas o meu coração está em paz. Que coisa estranha. O que está? Aí ele pergunta, aí o pastor perguntou: você tem orado por ela? Aí eu disse: muito, pastor. Aí ele levou para esse versículo, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Você não está entendendo de onde vem essa paz, né? Essa tranquilidade. Não que estivesse desprezando o sofrimento da filha, mas o coração estava confiando em Deus, né? Então ele disse: é a paz que excede todo o entendimento. É normal mesmo, né? Que você não esteja nem entendendo. Deus está dando a tranquilidade a você de confiar no Senhor. Então, meus amados, mas eu queria destacar, e temos alguns minutos ainda, eu senti mesmo, meu amado, no coração de destacar isso aqui, porque é muito importante. Existe aqui a oração, a súplica, ações de graças, mas existe algo que pode até tirar a sua paz, tirar a minha paz, algo que muitas vezes não tomamos cuidado, algo que é uma porta de entrada de coisas que vão prejudicar a nossa alma, tirar a nossa paz. Os pensamentos, meus amados. Veja o que diz aqui o versículo 8. Né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Né? E o Deus da paz será convosco. Veja, meu amado, cuidado com os pensamentos. Eu queria destacar isso aqui. O cuidado com os pensamentos. O que temos escutado, né? O pastor Herbert falou bastante isso ontem. O que temos escutado muitas vezes escutamos heresias que destruidoras, a Bíblia fala, prejudiciais, nocivas, tóxicas para o nosso espírito, e que acaba tirando até o nosso equilíbrio, a nossa paz. Nós vimos até agorinha, lemos 1 Coríntios capítulo 15, de algo que entrou, uma heresia que entrou até sorrateiramente ali na igreja de Corinto. As pessoas dizerem que não há ressurreição de mortos. Não existe negócio de ressurreição de mortos. Né? E o apóstolo Paulo, né, com o discernimento do Senhor, foi exatamente ali na ferida. Né? Veja, volte lá, né? Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Preste bem atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou. A pregação é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Eles não estavam negando que Cristo ressuscitou. Eles não afrontaram Cristo, nem falaram do nome de Cristo. Mas falaram que não tem ressurreição de mortos. E o apóstolo Paulo vai lá. Mas espere aí, se não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Veja, algo entrando sutilmente.
Essa é uma característica de Satanás, essa é uma característica do falso ensino, meu amado. É entrar sorrateiramente. Não pense, a especialidade de Satanás não é a evidência. Não é. Alguém já disse, né? Um inimigo evidente não é um inimigo perigoso. Né? Você está vendo ali o perigo, você desvia. Né? O inimigo perigoso é o inimigo que é sutil. Né? Sempre que a palavra de Deus fala da estratégia satânica, ele usa essas palavras. Temos tempo, vamos ver algumas. Veja Efésios capítulo 4, veja o que o Senhor fala a respeito. Né? Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, que ele instituiu, né, os ministérios na igreja. O versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, olha essa palavra, a artimanha dos homens, pela astúcia, veja, a artimanha, a astúcia, com que induzem ao erro. Ele não te manda errar, ele te induz a errar. Né? Eu me lembro que eu estava num sinal, estava indo para o João Paulo, e eu parei num sinal, tinha uma carreta bem alta, assim, na minha frente, e ela avançou o sinal e eu fui, né? Achando que o sinal estava aberto, né? Quer dizer, o motorista da carreta não mandou eu avançar o sinal, né? Nem avança, não. Eu fui induzido, né? Claro, foi falta de atenção minha. Estou tirando a minha falha, não. Mas foi uma indução, né? E é assim que Satanás faz. Ele não manda você errar, ele induz ao erro. Então, cuidado, né? Cuidado com as heresias, cuidado com o que você está escutando. Prejudicar seu pensamento. Também veja, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Veja a palavra, sutileza, sutil. Conforme as tradições do mundo, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sutileza. Veja Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo. O versículo é o 10, né? Paulo repreendendo um mágico chamado Elimas, diz assim, filho do diabo. Veja, né? Cheio de todo engano e de toda malícia. Está vendo? Engano e malícia. Né? Inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Então você está vendo ali, né, artimanha, indução, sutileza, engano, malícia. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 9. Apocalipse 12, 9. Veja o que a palavra de Deus fala de Satanás. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Olha isso. O sedutor de todo o mundo. Aqui. E foi exatamente o que ele fez lá no começo. A antiga serpente, a serpente do Éden, seduziu. Ele foi sedutor, né? Ele colocou promessas ali, né? Fez com que
Eva até observasse, né, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, isso é sedução. O sedutor. E ele é sedutor. Ele não é um evidente, né? Ele tem aquelas figuras terríveis, desenhos, gravuras terríveis de Satanás. Tá, né? Ele acha que é bom, né? Que se pense que ele é assim. O sedutor, né? 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3 diz assim. Perdão, estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios 11:3, ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Está vendo? Sua mente, a minha mente. Seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, meu amado, a questão do pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, puro, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento e que os ensinos também, né, o apóstolo Paulo diz, o que da minha parte recebestes e vistes, e aprendestes, isso praticai também. Aí, e o Deus da paz, o Deus da paz, né? Estamos falando de paz, o próprio Deus da paz estará conosco, né? Mas se enchemos a nossa mente, acabamos com coisas ruins, acabamos nos separando, coisas que não são agradáveis, não são... me permita falar, até nem costumo dar exemplos assim, mas vou dar um exemplo aqui. É perigoso dar exemplo porque a pessoa pensa que só é aquele... O problema é só naquele exemplo que é dado, né? Não nos outros, né? Uma coisa que tóxica, nociva, né? Um lixo, né? Que tem passado na televisão. Big Brother, meu amado, Big Brother. Olha, eu estava numa sala de espera de uma instituição, estava a televisão ligada. Não era nem no Big Brother, era a apresentadora Ana Maria Braga entrevistando uma que tinha saído da casa lá. Meu irmão, eu não consegui ver aquilo por 3 minutos. Aquilo é degradante, degrada a alma, degrada a mente e tira a tua paz, e tira a minha paz, se começar a ficar pensando nessas coisas, ocupando a mente, né? Lixo mesmo, tóxico, aparte-se disso. Eu sei que tem crente que acompanha Big Brother. Não só Big internet, né? Felipe Neto, né? YouTubers, agora, né? Tá toda essa coisa nociva, né? A parte de tudo isso. Mas olha, coloque algo no lugar, ouviu? Tem muita coisa boa que você pode colocar no lugar. Você tem a palavra de Deus para colocar, para meditar nela. As coisas de Deus, né? Tem literatura boa também para lermos, como por exemplo, né, a história da igreja, né? A história dos grandes missionários, coisas maravilhosas que podemos aprender, né? Tanta coisa para aprender, né? Até da sua profissão mesmo, né? Ou, né, coisas mesmo salutares. Tem muita coisa, né? E acabamos perdendo tempo e nos intoxicando com essas coisas mesmo nocivas,
Provérbios 4, 23, para encerrar, né? A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar. Né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardemos o nosso coração, né? Está incluído a mente ali também. Então, tome cuidado, né? Não deixe as coisas poluidoras. Você acaba se afastando do Deus vivo, o Deus da paz. E acaba, pode até desequilibrar mesmo, sabe? Cair em ansiedades, cair nessas coisas que nos prejudicam tanto. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua santa palavra e muito obrigado pela tua paz. A paz com o Senhor. Assim, nos dada pelo sacrifício de Cristo e pela ressurreição também, Pai. Mas nos ajuda também, Pai, a ter paz contigo, através da oração, da súplica, da gratidão e também, Pai, até do cuidado com o nosso pensamento, para que o Deus da paz ande, para que o Deus da paz esteja conosco. Ajuda, Pai, a colocar tudo aquilo que está descrito ali na tua palavra. É verdadeiro, tudo que é verdadeiro, puro, respeitável, de boa fama, que tenha virtude. Aquilo que temos ouvido, visto, aprendido da tua palavra, que pratiquemos também, Pai, para termos a tua santa companhia nos dando paz nesse mundo que está em guerra mesmo. E principalmente em guerra contigo. Muito obrigado por tudo e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.